Olá pessoal, essa é a videoaula referente à nossa segunda aula sobre o conteúdo de micologia da turma 1 do curso de Ciências Biológicas. Esse vídeo vai ser disponibilizado para vocês via plataforma do YouTube. Tá? É a nossa segunda aula introdutória. Hoje, tá, o objetivo da aula vai ser então aprofundar alguns aspectos a respeito da fisiologia geral dos fungos, alguns aspectos da sua nutrição, como a gente já falou, né, na nossa primeira aula introdutória, alguns aspectos mais superficiais. Hoje a gente vai dar uma aprofundada nesses aspectos e também vamos falar sobre algumas coisas a respeito do crescimento dos fungos filamentosos. Fungos filamentosos, lembrando, são aqueles multicelulares formados por hifas, a unidade básica, a célula básica dos fungos ditos filamentosos. Tá? Então, quais os tópicos que a gente vai ver hoje? Tá? A gente vai falar de uma organização celular geral, básica, dos fungos filamentosos principalmente. Tá? A gente não vai se estender muito acerca de fungos que são unicelulares. Depois a gente vai falar mais a fundo de aspectos fisiológicos, ultraestruturais também, do ápice da hifa, tá? Dessa célula característica dos fungos filamentosos. Na sequência, tá? A gente vai comentar brevemente a estrutura e a função da parede celular nos fungos. E por último, tá? A gente vai fazer um apanhado geral do que foi visto na nossa primeira aula e o que a gente vai ver na sequência da aula de hoje, para falar sobre então nutrição e crescimento fúngico, ok? Então são esses quatro tópicos, tá? A gente vai explorar eles ponto a ponto, tá? Então qual o objetivo, né, pessoal? Algumas coisas a gente já falou na aula passada, na nossa primeira aula. Hoje a gente vai dar uma aprofundada então em alguns desses aspectos. Alguns desses aspectos parecem um tanto quanto superficiais, tá? Mas vocês vão ver que há condições, tá? Temos mais informações para entender um pouco melhor coisas a respeito da fisiologia e do modo de nutrição dos fungos principalmente, ok? Pessoal, organização celular básica dos fungos. A gente falou lá na nossa aula inicial, no primeiro slide lá de conteúdo, estava escrito lá, né, na parte de soma ou corpo fúngico, que os fungos podem ser uni ou pluricelulares. A gente falou da célula da levedura, dos fungos unicelulares e dos fungos filamentosos de uma célula chamada hifa. Tá? A gente vai dar um detalhamento um pouco maior, principalmente para os filamentosos, em relação aos unicelulares. Tá? Eu vou citar aqui os principais tipos, incluindo um que a gente já falou, que são as próprias leveduras. Então, de maneira geral, nos fungos, pessoal, e aqui fungos, lembrando, eu estou utilizando como um termo genérico, tá? Sem significado filogenético. A gente vai ter basicamente três formas unicelulares. Então, o primeiro que está na imagem mais aqui de cima são as microsporídeas. A gente vai estudar, é um grupo basal de fungos verdadeiros, que são parasitas intracelulares de eucariotos. Tá aqui nessa imagem, tá? Uma célula muito, muito pequena, com organelas reduzidas e um modo de vida bastante particular, né? Quando chegar lá nessa aula inicial sobre a linhagem Omicota, os fungos verdadeiros, a gente vai comentar um pouco mais a respeito das microsporídeas. Existe uma segunda forma unicelular muito comum nos fungos aquáticos. Tá? Quando chegar lá nos grupos de fungos aquáticos, tá? E tem um grande grupo fora da linhagem Omicota, ou seja, um grupo de pseudofungos, e há também um grande grupo de fungos aquáticos dentro da linhagem Omicota, tá? Ambos os grupos podem apresentar essa forma de crescimento que é chamada quitrídia. Inclusive, um desses grupos recebe o nome taxonômico de Chytridiomycota ou Chytridiomycetus. Tá? Então, a quitrídia, pessoal, é uma forma de vida dos fungos. No caso, as quitrídeas monocêntricas vão ser unicelulares. Já vai comentar brevemente o que são quitrídeas policêntricas. A gente vai explorar melhor esse conceito nas aulas sobre os fungos aquáticos. De maneira geral, uma quitrídea é caracterizada por um centro somático que vai possuir ali as organelas, o citoplasma, o núcleo ou os núcleos, né, dependendo do grupo que a gente estiver falando.
Então ali vai estar a organização celular básica, citoplasmática e os elementos nucleares. E esse centro somático ele vai estar ancorado no substrato através de extensões do seu protoplasma somente. Não tem organelas, não tem estruturas citoplasmáticas mais bem organizadas nessas extensões aqui que são chamadas de rizoides, no caso das quitrídeas monocêntricas. Tá? A gente vai explorar melhor esse conceito. E por último aqui, né, pessoal, as leveduras, né, a gente já comentou brevemente que as leveduras são a principal forma de vida dos fungos unicelulares. Não é um grupo monofilético, tá? Tem levedura em basidiomicota, tem levedura em zigomicota, mas principalmente em ascomicota. Então, quando chegar lá na aula de ascomicota, a gente vai dar um detalhamento maior para o funcionamento da levedura, tá? Alguns aspectos aí do seu funcionamento, da sua bioquímica, da sua fisiologia, já que boa parte das leveduras são organismos fermentadores. Mas, pessoal, o principal objetivo da aula de hoje, na verdade, é falar das formas pluricelulares, especialmente a micelial, que é a que eu estou destacando aqui nessa caixa. Então, em relação às formas pluricelulares, a gente vai ter três variações, digamos assim, principais também. Uma forma que é plasmodial, mas essa é exclusiva de um grupo de pseudofungos, mixomicetos. Também vamos detalhar na aula específica. Essa fase plasmodial é a única fase somática que a gente vai ter aqui no contexto dos fungos estudados nessa disciplina, que vai ter capacidade de se locomover por sobre o substrato, tá? Através de pulsos de crescimento e retração de um plasmódio, tá? Uma estrutura macroscópica. A gente vai ver alguns vídeos bem bacanas a respeito desse modo de vida. Depois a gente tem nas formas aquáticas quitrídeas policêntricas. Quitrídeas monocêntricas são unicelulares, tá? Então aqui a gente vai ter uma célula só, um centro somático. O que vai ser uma quitrídea policêntrica? Vão ser diversos centros somáticos interligados por essa rede aqui, que aí no caso vai ser chamado de rizomicélio, tá? Porque vai ser uma rede um pouco maior. Mas no final das contas a função vai ser a mesma, ancoramento e nutrição dessa forma de vida em ambiente aquático. Então temos quitrídeas monocêntricas e quitrídeas policêntricas. Vamos detalhar isso melhor, como eu já falei, na aula específica ou nas aulas específicas dos grupos de diversidade, preferencialmente aquáticos. A aula de hoje, pessoal, a gente vai ver aspectos da fisiologia, do crescimento, principalmente, né, do modo de nutrição dos fungos miceliais. Vocês vão encontrar muito esse termo na literatura aqui, que é um sinônimo de fungos miceliais, que são fungos filamentosos. Lembrando, por que eles são chamados de fungos filamentosos? Porque eles são formados, né, esse corpo chamado micélio, tá, que é a parte somática que cresce, que se nutre, que se expande e que vai dar origem às estruturas reprodutivas através de expansões desse próprio micélio, pode ser através da junção com outro, mas vai ser extensões desse próprio micélio. Tá? Então, estruturas reprodutivas também vão ser formadas por um micélio, mas a gente vai estar focando hoje aqui no micélio de crescimento, no micélio somático, no corpo propriamente dito. E esse micélio é formado pelo quê? Por uma célula chamada hifa. Então, uma célula, primeiro, tubular alongada, tá? Então é como o nosso dedo, assim, é um ápice alongado, afilado, extremamente fino. A gente já falou isso, tá? Vamos repetir. As hifas geralmente tem um calibre ali de, no máximo, uns 5 micrômetros em média. Algumas porções mais velhas podem ser mais entumecidas, chegar a um calibre um pouco maior, aí próximo dos 20, 30 micrômetros. Mas no geral elas vão ser estruturas muito, muito finas, muito delgadas, da ordem de poucos micrômetros. Às vezes alguns ápices hifais vão ter 1 micrômetro ou até menos do que isso. Então, primeira característica, uma característica morfológica, é uma célula tubular alongada. Parece o quê? Um filamento, por isso são chamados então fungos filamentosos. Ela é polarizada, pessoal. O que quer dizer uma célula polarizada? Quer dizer, tá, que não tem nada a ver com carga elétrica. Essa polarização que eu estou querendo dizer aqui para vocês, ela é estrutural e fisiológica.
Como? A gente vai analisar agora a ultraestrutura do ápice FAO e a gente vai perceber que do ápice FAO, que é a zona que de fato cresce, a zona que de fato se expande no fungo, tá? Ali há uma concentração de estruturas e uma atividade fisiológica bastante distinta em relação às porções mais velhas da IFA. Então a gente tem uma diferença de presença de microestruturas. Então as estruturas são diferentes, há uma polarização estrutural, mas uma consequência disso é que há também uma diferença na fisiologia, no funcionamento, nas funções que cada uma dessas regiões da IFA vão desempenhar. Então há uma estruturação, uma polarização estrutural e também fisiológica, tá? Então é uma célula tubular alongada e polarizada. Que mais? Com crescimento apical unidirecional. Isso é extremamente importante. Vou enfatizar esse aspecto várias vezes durante a disciplina, tá? Vamos bater nessa tecla, porque é um aspecto muito importante do crescimento dos fungos filamentosos. Em que direção eles se expandem? Como que eles crescem? É o ápice FAO que vai crescer numa só direção, ok? Na direção do próprio ápice, tá? Ele vai se expandir longitudinalmente. O ganho de biomassa dos fungos a partir de engrossamento das hifas é praticamente insignificante. Os fungos vão ganhar biomassa de fato a partir de expansões dos ápices hifais, ok? Então os ápices hifais são, no final das contas, a região responsável pelo crescimento dos fungos, ok? Então a gente vai ter esse crescimento sendo a partir do ápice, crescimento apical, e somente numa direção, na direção do próprio ápice. Então é um crescimento apical, unidirecional, com autotropia. Vamos explorar um pouco melhor esse conceito na sequência, tá? É uma resposta à presença do próprio fungo, do próprio micélio, tá? Ele vai crescer a favor do próprio corpo, em direção ao próprio corpo, ele vai crescer numa direção contrária, tá? Então, autotropia positiva ou negativa. Então, é uma coisa até um quanto óbvia, né, pessoal? É autotropia negativa. Ele vai crescer na direção contrária à maior zona de concentração das próprias hifas, ok? E uma última característica morfológica, ou morfofisiológica, melhor dizendo, extremamente importante também. Eu acabei de dizer, se os ápices crescem numa direção só, como que um micélio vai conseguir tomar conta de um substrato, ser extremamente eficiente ali na utilização dos recursos, que foi um aspecto que eu falei, né? Fungo, assim como as plantas, né, guardando as proporções, guardando as particularidades, são escravos dos lugares onde os propágulos reprodutivos germinaram. Seja semente, no caso das plantas, ou também pode ser esporos, e sempre esporos no caso dos fungos, né, não vão conseguir se locomover. Então, eles precisam utilizar bem esse substrato. Então, eles têm que tomar conta do substrato. O micélio, o corpo deles, tem que tomar conta de maneira generalizada. Ora, se o crescimento é somente numa direção, como que ele vai tomar conta? Através do estabelecimento, da formação, tá, de ramificações dicotômicas desses ápices. Então, esses ápices estão crescendo numa só direção, mas eventualmente ele ramifica. Tá? Então, um ápice vira 2, 2 viram 4, 4 viram 8 e assim sucessivamente. Acaba que, no geral, se a gente soma todos os ápices e faz, tá, o fungo, o micélio, vai estar crescendo em todas as direções possíveis, onde tiver substrato para ele crescer. Tá? Só que, se a gente analisa a IFA, o crescimento é unidirecional. Em relação à IFA, o crescimento é unidirecional. Ok? Então a gente vai explorar alguns aspectos a respeito disso. Antes, pessoal, da gente começar a falar desses detalhes da IFA, vamos primeiramente classificar aqui um primeiro entendimento, tá, em relação à forma de organização geral das IFAs. Tá? Aqui tem um desenho que está aparecendo para vocês no slide, tá? E tem uma legenda aqui que mostra os dois tipos de IFAs que a gente pode encontrar em relação à sua organização interna, tá? Em relação, na verdade, à septação. Então, o que acontece, pessoal? Os fungos filamentosos, naturalmente, são, né, multicelulares.
a gente os considera assim do ponto de vista estrutural e eles vão ser consequentemente multinucleados, né? Vão ter diversos núcleos, haploides ou diploides, tá? Independente disso, eles vão ter diversos núcleos. Então, o que acontece? Tá? Os micélios dos fungos podem ser ou septados, como no caso da figura mais aqui da direita, então formando septos, formando compartimentos hifais, e geralmente a gente vai ter um núcleo ou dois núcleos por compartimento hifal, ok? Então essa hifa vai ter uma divisão, vão ocorrer divisórias internas chamadas septos. Ou o micélio pode ser contínuo, tá? Com as hifas, o citoplasma totalmente contínuo, sem nenhum tipo de septação. Nesse caso, a gente vai chamar as hifas, então a gente pode chamar o micélio também, micélio septado ou hifas septadas. E aqui no caso a gente vai denominar com o termo cenocítico. Então, cenocítico é quando não há essa septação interna. De qualquer maneira, pessoal, tá? Quando a gente analisa a ultraestrutura do septo, tá? Então, o primeiro aspecto, como que é a distribuição disso? A gente vai detalhar isso, claro, ao longo da disciplina. Vou falar lá de um determinado grupo de fungos filamentosos, eu vou dizer, ó, esse grupo é caracterizado por ter hifas cenocíticas, esse outro é caracterizado por ter hifas septadas. Já adianto para vocês, os grupos mais derivados, aqueles com uma diversidade maior, são caracterizados por ter hifas septadas, ascomicetos e basidiomicetos principalmente. Grupos mais basais têm uma tendência, né, muito maior a ter micélio cenocítico. Então, no final das contas, esse septo tem uma função aí também estrutural, de sustentação de estruturas macroscópicas que são encontradas basicamente somente nesses grupos que têm micélio septado. Mas isso é um outro assunto, ok? A gente vai explorar isso um pouco melhor quando chegar lá nesses grupos. O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é que, mesmo nesses grupos que apresentam septo, se a gente analisa a ultraestrutura do septo, que é o que está aparecendo aqui nessas duas imagens mais à direita, a gente percebe o quê? Primeiro, que aqui ó, nessa imagem ela é uma sequência da formação do septo. Como que é a formação do septo, pessoal? Eles são uma invaginação da parede celular. Então aqui a gente tem essa estrutura, esse envoltório, e logo abaixo essa pequena camadinha mais escura aqui, que é uma das camadas da própria parede celular, tá? Então a gente consegue perceber, ó, nessa primeira imagem, o septo sendo formado como uma invaginação da parede celular. Transporta isso aqui para o plano tridimensional, tá? Essa invaginação ela está sendo em todo o diâmetro dessa hifa. Aqui já o processo de invaginação mais avançado, mas o que acontece, pessoal? Mesmo micélios septados, funcionais no caso, que estão com seu metabolismo ativo, eles não vão ser totalmente obstruídos, tá? Essa situação aqui, então, não vai ocorrer, tá? Ele vai ter sempre um poro, vai permitir passagem de elementos, de substâncias, de metabólitos gerais e também de estruturas citoplasmáticas, que é o que está sendo mostrado aqui nessa imagem que está mais à direita. Isso aqui já é um septo formado, a gente consegue perceber o septo formado aqui, invaginação da parede celular. E não sei se vocês estão conseguindo perceber com clareza, mas tem uma estrutura passando aqui por dentro do poro septal. Que estrutura é essa que está passando aqui? É um núcleo. Tá? Então, o núcleo, a maior estrutura que a gente vai encontrar ali no citoplasma, consegue passar por dentro dos septos. Então, mesmo micélios septados, apesar de existir essa diferença estrutural, né, ela é visual, a gente consegue ver isso no microscópio, né? Tá lá olhando no microscópio óptico, consegue ver se o micélio é ou não septado já no microscópio óptico. Mesmo os micélios septados, eles são funcionalmente cenocíticos, porque existem esses poros de abertura entre os septos, tá, que vão permitir a passagem então de substâncias, de elementos e de estruturas, como eu acabei de mostrar para vocês. Ok? Quando que o fungo vai isolar completamente os septos? Existem casos em que os fungos fazem isso? Sim. Tá? Em dois casos, basicamente.
para isolar estruturas reprodutivas, sejam elas assexuais ou sexuais, então micélios cenocíticos, né, e micélios septados vão formar septos totalmente obstruídos para isolar as estruturas reprodutivas, aquelas que vão formar os esporos, e também para isolar porções já velhas que vão senescer do próprio micélio, né, que vão ter uma morte celular programada ou que foram atacadas por um patógeno, né, para isolar essa área. Então, nesses casos, pode ocorrer obstrução total do poro septal, mas aí no caso, né, são situações especiais, ok? No geral, então, mesmo micélios septados são funcionalmente cenocíticos. E aqui, pessoal, cabe uma reflexão, tá? Eu vou deixar aí para vocês pensarem, tá? Então, uma questão assim de entendimento a respeito da fisiologia dos fungos e dessa estruturação celular. A gente chama os fungos filamentosos de multicelulares, mas olha o que acontece. Tá? Esses filamentos que correspondem às hifas que vão formar o micélio, na verdade o citoplasma está todo conectado, sendo cenocítico ou sendo septado. Então são de fato pluricelulares. Difícil chamar de unicelular, por exemplo, um cogumelo, mas do ponto de vista da continuidade do citoplasma, eles são. Tá? Independente da gente classificar, né, isso é uma questão para a gente pensar, principalmente relacionado à fisiologia dos fungos. Tá? A gente pode debater um pouco mais esse aspecto em algum momento futuro, ok? Pessoal, a gente vai detalhar aqui agora, tá, a partir desse slide, a fisiologia do ápice fal. Tá? Então, eu coloquei aqui uma frase desses dois autores que escreveram no começo da década de 90 um livro sobre fisiologia vegetal. Eles falaram que nos fungos filamentosos, basicamente, a vida se resume ao ápice fal. Então, pessoal, é o ápice fal que é a zona metabolicamente ativa, responsável pelo crescimento, responsável pela nutrição, responsável de fato pelo metabolismo ativo do fungo. As outras zonas, claro, são importantes, a gente já vai ver essa zonação básica aqui da IFA, o que cada uma dessas zonas faz, o que é a questão da polarização, e vamos tentar entender então alguns aspectos da ultraestrutura e da bioquímica do crescimento e da nutrição do ápice fal, ok? Então, obviamente, uma estrutura extremamente importante. Então, aqui a gente tem um detalhe, pessoal, de um ápice fal dividindo esse ápice em 4 zonas, ok? Tá, aqui essa zona mais antiga, mais velha, chamada aqui no caso de zona de senescência, ela pode não estar muito próxima do ápice, obviamente, tá? Isso vai depender do micélio. Essa divisão que está sendo mostrada aqui não são septos, tá, pessoal? São divisões para tornar a imagem mais didática, para tornar essa imagem mais lúdica, para a gente conseguir visualizar essa polarização. Mas claro que não há uma divisão clara entre essas zonas dentro da IFA, né? Então, nos septados até tem uma organização um pouco mais separada, mas nos cenocíticos, tá? Essas zonas, na verdade, elas são separadas por regiões de transição, não necessariamente por barreiras, como está representado nesse desenho aqui. Esse desenho é para a gente entender melhor como que é essa polarização. Então, a gente já falou isso, né? Polarização estrutural e fisiológica e com crescimento apical unidirecional, ok? Vamos entender isso daí então, pessoal. Por que polarização estrutural e fisiológica? Então, quais são as 4 regiões que a gente encontra em uma IFA típica? Então, tem as zonas de crescimento apical, o ápice propriamente dito, essa primeira zona aqui. Logo abaixo, o subapice. Logo abaixo, tá? Essa região aqui é muito curta, da ordem ali de 1 micrômetro, 2 micrômetros, quando muito, às vezes até menos do que isso. Então, logo abaixo do ápice, no subapice, a gente tem a zona de absorção. Tá? Já um pouco mais distante, aqui a zona de absorção, sim, ela é um pouco mais longa, tá? Ela se estende um pouco mais aí ao longo da IFA. A gente vai ter a zona de armazenamento.
tá? Onde vão ser armazenadas substâncias. Aí sim, né, já mais distante, claro que vai depender do tipo de micélio, do tipo de fungo, que tipo de substrato ele está utilizando para crescer, a gente vai ter a zona de senescência, tá? Onde a gente vai ter a lise IFAL, a morte daquela porção IFAL, o interrompimento do metabolismo e a consequência que isso acarreta é a morte daquela região, e as estruturas, né, bioquímicas, celulares que estavam presentes nessa parte, maior parte delas vão ser reaproveitadas pelo próprio micélio. Ok? Então essas são as 4 zonas. Então o que a gente consegue perceber primeiramente nessas zonas? Tá? Aqui nessa representação, tá? A parte de baixo aqui está mostrando as estruturas celulares. Então a primeira coisa que a gente consegue perceber é que há uma diferenciação em relação à distribuição das estruturas. Por exemplo, tá? Dá para ver aqui, ó, que no ápice propriamente dito há um grande número de vesículas. Que vesículas são essas? São vesículas secretoras. Vão secretar o quê? Vão secretar aí uma série de substâncias e metabólitos importantes para o fungo, relacionados principalmente à nutrição, ou seja, vão secretar enzimas digestivas. Então a gente já tem que começar a lembrar o aspecto da nutrição dos fungos, que a gente vai explorar um pouco melhor agora também. Tá? A nutrição é fora da hifa, fora do corpo, então essas enzimas aqui estão essas vesículas estão liberando as enzimas e ao mesmo tempo formando metabólitos importantes para a membrana plasmática aqui do ápice e também para a parede celular. Já que é nessa região, pessoal, exatamente nessa região que o fungo vai estar se expandindo. O que eu estou querendo dizer com crescimento apical unidirecional? Então, a expansão se dá através do aumento de unidades de parede celular exatamente nessa região. Então, é dessa maneira que a hifa se expande, como eu estou desenhando meio toscamente aí para vocês, tá? Mas é dessa maneira. Então, eu vou mostrar na sequência aí algumas imagens que vão tornar isso um pouco mais claro. Tá? De qualquer maneira, é nessa região e é nesse sentido que a hifa cresce. Então, ele é apical esse crescimento e ele é unidirecional. Lembrando, como que o micélio vai fazer então para tomar conta do substrato? Tá? Ele vai, esses ápices aqui vão ramificar. Tá? No momento que ele ramifica, ele vai estar reproduzindo exatamente essa mesma estrutura polarizada que a gente está vendo aqui. Ok? Então, como a gente vinha falando, tá? Aqui nessa região a gente tem alta presença de vesículas. A gente vai ver em alguns slides mais para frente, mas dá para ver aqui também, ó, que na verdade, tá, essas estruturas também são presentes aqui no ápice. Tá aparecendo aqui, ó, na verdade são então organelas responsáveis por formar essas vesículas, tá, num primeiro momento e também no processamento final, que correspondem ao retículo endoplasmático rugoso principalmente e o complexo de Golgi. Por que o retículo endoplasmático rugoso e não o liso? Porque no rugoso o que a gente tem associado? Ribossomos para expressão proteica. Enzimas são o quê? Enzimas são proteínas. Então as enzimas digestivas que estão sendo liberadas aqui estão sendo formadas onde? Tá? No retículo endoplasmático rugoso e passam por um processamento final, digamos assim, para ser encapsulada e ser direcionada em direção aqui ao ápice no complexo de Golgi. Ok? Então, ambas organelas, retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi, participam da formação dessas vesículas. Então, naturalmente, há uma concentração maior dessas organelas aqui nessa região também. Como tem um alto metabolismo, tá? A gente vai ter um grande número de mitocôndrias nessa região, tanto na apical quanto na subapical. E o que dá para perceber mais, pessoal? O que está faltando aqui na zona apical? O núcleo. Tá? Não tem núcleo aqui na zona apical. O núcleo vai ter somente na zona subapical e nas zonas mais antigas também. Tá? Então essa aqui é uma região de um metabolismo muito, muito intenso, liberação de enzimas digestivas, adição de unidades e de metabólitos à membrana plasmática e à parede celular relacionados à expansão. Então o ápice, propriamente dito, essa zona de crescimento apical, está naturalmente associada ao crescimento e também
com aspecto nutricional, já que é por aí que as enzimas digestivas estão sendo liberadas. Uma vez que o alimento é digerido fora do corpo, fora da hifa, vai ser absorvido onde? Vai ser absorvido aqui na zona subapical, o nome já diz tudo, zona de absorção. Então, pessoal, reforçando, né? Acabamos de falar aqui de alguns aspectos da polarização estrutural. Vamos seguir explorando aqui em relação às outras zonas. E acabamos de falar de um aspecto em relação à polarização fisiológica. Enquanto que essa zona aqui de crescimento apical cresce e libera enzimas, a absorção daquilo que foi digerido fora da hifa é feito na zona subapical, na zona absortiva. Então, há uma diferença fisiológica entre as duas. Então, há uma polarização fisiológica também, ok? O que a gente pode deduzir também, vai aparecer com mais clareza no slide subsequente, pessoal, tá? Apesar de não estar sendo muito bem representado aqui nesse desenho, é que o seguinte, nessas regiões, na zona absortiva e na zona de crescimento apical, nessas zonas mais novas, de metabolismo mais intenso, que trocam muitos metabólitos com o meio, a membrana plasmática, mas especialmente a parede celular, vão ser mais frouxas, né, porque elas vão ter que estar crescendo, então elas não são tão rígidas, e mais permeáveis, para permitir a troca de metabólitos com o meio, então. Ok? A gente vai dar uma reforçada nesse conceito também. Vamos seguir aqui, pessoal. Então, aqui na zona absortiva, tá? Algumas organelas em comum aqui com a zona de crescimento apical, mas a zona de crescimento apical podemos ver aqui a alta concentração de vesículas e a ausência do núcleo, tá? Indo em direção aqui, então, a essa zona de armazenamento, tá? O que vai ser a zona de armazenamento? Primeiro, parede celular aqui já engrossa, já se torna mais rígida e menos permeável. Segundo, a atividade metabólica é muito menos intensa, então aqui não vai ter secreção de enzimas e nem absorção de alimento. Vai ter, na verdade, uma grande quantidade de organelas responsáveis por armazenar substâncias, elementos importantes, metabólitos importantes para o fungo, principalmente o quê? Tá? Glicogênio, lipídios, alguns aminoácidos, tá? E polifosfatos também. Principalmente, o que eu vou chamar a atenção aqui, pessoal? Glicogênio, tá? Então, isso daí é um conceito que a gente vai ter que explorar melhor, tá? Eu vou indicar para vocês pesquisarem um pouco mais sobre o glicogênio num estudo que vai ser passado, tá? Já valendo nota, tá? Eu vou passar ele para vocês já na nossa próxima semana, no nosso próximo encontro, tá? Então, o glicogênio, pessoal, em resumo, tá? Ele é a forma como os fungos armazenam glicose. É a reserva energética dos fungos. É um polissacarídeo. Então é muito comum aqui a gente encontrar organelas que armazenam glicogênio nessa zona de armazenamento. Ok? Aqui a gente vai ter, além dos núcleos dessas organelas, também vacúolos, pessoal. Esses vacúolos vão acumular água. Nessa água há a possibilidade de ocorrerem metabólitos dissolvidos, né? E esses vacúolos também vão ter importância na regulação osmótica da hifa como um todo. Porque o seguinte, pessoal, é importante a gente entender que o crescimento que é estabelecido aqui por essa zona apical, através de adição de unidade de parede de membrana para que haja de fato essa expansão, ela é auxiliada por uma pressão osmótica que é estabelecida aqui de dentro da hifa em direção ao ápice, tá? Quem tem um papel importante nisso, tá? São os vacúolos que vão estar presentes principalmente então nessa região de armazenamento, ok? Então nessa direção aqui que eu mostrei para vocês também há uma pressão, tá? A gente pode chamar de pressão de Turgor sem problemas nenhum, mas há uma pressão aqui, uma pressão osmótica, tá? Que vai empurrar, que vai direcionar, tá? No caso, a pressão sobre esse líquido citoplasmático em direção ao ápice. Por que em direção ao ápice e não em direção aqui, por exemplo, ao crescimento radial? Porque o que eu acabei de dizer, a parede aqui é muito mais rígida, então a parede aqui ela aguenta, tá? Ela resiste a essa pressão. A parede aqui ela já é muito mais maleável, tá? Ela já é muito mais plástica.
Então, ela vai deformando também em direção a essa região de expansão. Ao mesmo tempo que ela vai deformando, vão sendo adicionadas através dessas vesículas aqui novas unidades, como eu falei já anteriormente. Ok? E por último, pessoal, a gente vai ter aqui as zonas de Lise e FAL, que a gente vai ter uma horta celular programada, enzimas digestivas do próprio fungo que vão fazer a digestão, que vão fazer o reincorporamento dessas estruturas, desses metabólitos de regiões velhas do micélio, tá? Que estão crescendo numa zona onde o substrato já não fornece mais nutrientes que vale a pena a manutenção do micélio naquela região. Então, a região de senescência. Nessa região de senescência, antes da morte, né, a gente tem um esvaziamento, basicamente, dos elementos citoplasmáticos, eles acabam migrando para essas zonas aqui mais novas, e uma extensa formação de vacúolos, né? Enquanto essa região está viva, basicamente ela vai ter só água dentro desses vacúolos e depois vai acabar ocorrendo a lise e FAL, ok? A autodigestão da própria hifa, do próprio micélio. Ok, pessoal? Essas são as 4 regiões, tem bastante informação aqui, tem muitas coisas que são importantes de ser adicionadas, tá? Em relação a essa zonação. Existem muitos estudos bastante recentes que mostram detalhes bioquímicos muito interessantes a respeito dessas zonas de crescimento, principalmente do ápice FAL. Tá? Então, pessoal, aqui em resumo, as estruturas que desempenham um papel muito importante nesses aspectos fisiológicos aqui que a gente acabou de ver. Tá? Estruturas citoplasmáticas e também de revestimento. Então, a parede celular. Tá? A diferença, tá, de estrutura, tá, de maleabilidade e de permeabilidade da parede celular, tá, que ela é diferente do ápice em relação à base, tá, desempenha um papel muito importante então em todos esses aspectos, na nutrição e também no crescimento. Que outras estruturas são importantes também que a gente comentou? Retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi, então associados à formação dessas vesículas secretoras, num processo que a gente chama de exocitose, pessoal. Fácil de entender, né? Exo, para fora. Então, um processo citoplasmático que vai acabar secretando substâncias para fora da célula, ok? Uma estrutura que a gente acabou não falando, pessoal, não está aparecendo aqui com muita clareza, mas vai aparecer no slide subsequente, são os elementos do citoesqueleto. Os elementos do citoesqueleto fazem o quê? Mantém essa organização. Por exemplo, mantém a organização dessas organelas que tem que ficar mais fixas aqui nessas zonas, por exemplo, né? Essas mitocôndrias, vacúolos e demais organelas armazenadoras aqui na região de armazenamento. Os próprios núcleos, tá, são ancorados por alguns elementos do citoesqueleto, mas eles também têm um papel muito importante no direcionamento das vesículas que são formadas aqui no subaápice em direção ao ápice propriamente dito. Então, quem é que direciona essas vesículas aqui? Elementos do citoesqueleto. Na sequência, vamos falar desse termo aqui, tá? O termo Spitzenkörper, que são os corpos apicais, tá? É um termo, na verdade, que designa essa aglomeração, tá? Esse adensamento de vesículas no ápice FAL, tá? A gente já vai detalhar então o que são os Spitzenkörper e o que quer dizer de fato esse termo. E também, pessoal, os endossomos. O que são os endossomos? Aqui vai um aspecto importante em relação aos fungos filamentosos. Fungos filamentosos não são capazes de fazer fagocitose. Nem os fungos unicelulares também não são capazes de fazer fagocitose. Dos grupos que a gente vai ver aqui na disciplina, quem que pode fazer fagocitose? Só os mixomicetos, que são aqueles que têm aquela forma de crescimento plasmodial especial que eu acabei de comentar alguns slides atrás. Então, no geral, os fungos não têm capacidade de fagocitar, a sua célula não consegue englobar estruturas grandes, elementos grandes,
colocar para dentro do seu citoplasma e fazer a digestão interna. Porque a gente já falou, né? A digestão nos fungos é sempre externa. Então, o que são os endossomos? Os endossomos são as microvesículas formadas para absorver aquilo que está sendo, né, absorvido aqui nessa zona, na zona subapical. Então, são formadas microvesículas que vão dar prosseguimento ao processo de incorporação daquilo que foi digerido fora da hifa no metabolismo do fungo, ok? Então esses são os endossomos. Então, se a gente tem ali no ápice o processo de exocitose, aqui no subápice a gente vai ter o processo de endocitose. Não é fagocitose, tá? Então, por favor, não confundam. O que vai estar sendo aqui endocitado, digamos assim, já é o alimento previamente digerido, tá? Então vão ser moléculas, algumas podem até ser macromoléculas, mas igual são estruturas bastante pequenas, não são estruturas grandes, ok? Tá? Porque fungo filamentoso não é capaz de fazer fagocitose. Nesse slide aqui, pessoal, vou mostrar então alguns detalhamentos a respeito do que a gente acabou de comentar. Então, primeira coisa, tá? Vamos comentar sobre os Spitzenkorper. O que são os Spitzenkorper? No começo do estudo dos fungos, tá? Lá quando os primeiros micólogos começaram a observar hifas em microscópios um tanto quanto rudimentares, eles observaram que em alguns grupos, tá, existia um adensamento muito grande de corpos que eles não conseguiam diferenciar o que era no ápice das hifas. Então eles chamaram isso de quê? De corpos apicais, Spitzenkorper. Com o avanço do estudo da ultraestrutura da hifa, do ápice fal, se percebeu que o seguinte, tá? Alguns fungos, principalmente as linhagens mais basais, têm somente vesículas maiores, que são chamadas macrovesículas, que ficam concentradas aqui no ápice fal, só que não o suficiente para ser diferenciado no microscópio óptico. Então, nesse caso aqui, essas estruturas não aparecem como um corpo adensado no microscópio óptico. Já outros fungos, que são os mais derivados, eles diferenciam as suas vesículas em macro e microvesículas. Então, nas macrovesículas vão ter alguns metabólitos que vão ser exocitados, nas micro vão ter outros. Então, tem funções distintas as macro e as microvesículas. E no ápice fal, as macrovesículas, como vocês estão vendo aqui, ficam circundando as microvesículas. Então, esse adensamento aqui é o que era visível no microscópio óptico. Então, essa estrutura, que na verdade é uma reunião de estruturas de macrovesículas circundando microvesículas, é o que é chamado de corpo apical ou Spitzenkorper, o nome em alemão, né, que foi dado para essa estrutura e que ficou na literatura de maneira geral, tanto na literatura em inglês como na literatura em português. Mas a tradução livre desse termo são corpos apicais. Tá? Essas vesículas, pessoal, elas não têm só importância em relação ao crescimento e à exocitose de enzimas e formação da parede celular. Tá? Elas também contêm vários metabólitos que são importantes como centro-organizadores do crescimento e da morfogênese da hifa. Então, onde que uma ramificação vai começar a ser formada? Nessa região também. Então, é nessa região que começa a organizar, tá, a formação de ramificações do ápice fal. Então, ela funciona, além de ter essa importância metabólica que a gente já falou, ela tem uma importância também na morfogênese, na organização do crescimento hifal, tá? Então, os Spitzenkorper são extremamente importantes, obviamente, para essa dinâmica do crescimento e da fisiologia do ápice fal como um todo, ok? Então, é o que a gente consegue ver aqui nessa imagem, tá, pessoal? Essa imagem aqui está mais detalhada, tá? É um ápice fal mostrando, então, as macrovesículas circundando as microvesículas, né? Mostrando aí, então, os Spitzenkorper. Eu vou já voltar a essa imagem aqui mais central, vou mostrar aqui alguns detalhes então que eu quero mostrar nessa imagem aqui mais da esquerda, que está mostrando o seguinte, ó, pessoal, aqui que não estava destacado lá na imagem anterior, tá, do slide anterior, que tinha aquela zonação mais certinha,
tá? Esse processo é bem aqui ilustrado de secreção, né, a exocitose no ápice fal e a formação dos endossomos aqui, ó, no subápice, né, nesse processo então de endocitose. O que é um endossomo? Não é um lisossomo, tá? Não é um lisossomo. Não é também, muito menos, um fagossomo. É uma estrutura menor, delimitada por membrana também, sim, delimitada por membrana também. Vai se integrar ali com outras organelas, mas é uma estrutura muito menor. Então são esses os endossomos. E eles naturalmente, né, pessoal, vão estar conectados às organelas que possuem os sistemas de membranas, as organelas organizadas principalmente em forma de cisterna, complexos de Golgi e os retículos endoplasmáticos. Aqui mostrando, pessoal, também ó, essas zonas de senescência, o processo de autofagia, né, de autodigestão da hifa, então processos de lisis hifal e de transporte de nutrientes, né, dessa região de senescência para as regiões metabolicamente ativas ainda. Voltando para essa imagem mais central, queria mostrar dois aspectos que são ilustrados aqui. Primeiro, em relação à formação da parede celular. Então a gente está vendo aqui a parede celular está bem ilustrada aqui através da formação de pontinhos no ápice, né, ou traços, melhor dizendo, são esses tracinhos aqui no ápice. Então dá para ver que aqui tem uma estrutura mais frouxa. E à medida que a gente vai indo para o subápice, região mais velhas, ela está representada aqui como se fossem tijolos mais largos e aqui tijolos menorzinhos mais adensados. Para dar a impressão do que, pessoal? Daquilo que eu já comentei com vocês, para ilustrar a questão de que aqui a parede ela está mais frouxa e permeável aqui na região do ápice, e essas características vão alterando à medida que a gente vai indo para as regiões mais velhas, ou seja, a parede vai ficando mais rígida e menos permeável. Então está super bem ilustrado aqui nesse desenho central. E a outra questão é o posicionamento e a importância aqui dos elementos do citoesqueleto, filamentos de actina, microtúbulos, na organização dos elementos citoplasmáticos e também, né, aqui de alguns elementos do envoltório, como a própria membrana e a parede, ó, servindo como ancoramento também aqui, tá? A importância muito grande dos elementos do citoesqueleto para organização dessa polarização hifal, ok? Polarização estrutural e fisiológica, como a gente já falou. E essa última imagem, pessoal, uma imagem que eu gosto bastante, tá? Retirada de um artigo de revisão que eu encontrei, tá? Não sei se eu estou riscando atrás de mim, né? Que eu sei que eu estou aparecendo aqui no cantinho. Eu vou até apagar, tá? Vou fazer o desenho aqui, ó. Então, nessa direção, pessoal, a gente está vendo que a gente está vendo um processo de expansão do ápice fal, tá? Vou chamar a atenção principalmente para essas imagens aqui em preto e branco. São microscopia ótica, porém de contraste de fase, tá? Com métodos para corar, né, especiais. Então a gente consegue perceber, primeiro, né, que como a parede celular, ó, ela tem uma coloração muito mais densa, tá? Aqui na região do subápice, indo em direção então à região basal da hifa, e aqui no ápice propriamente dito, ela não é tão densa, tá? Uma coisa que dá para perceber aqui nessas imagens. Mas o que é mais bacana que a gente consegue perceber, ó, é que essa imagem ela tem uma sequência do crescimento desse ápice, tá? Contando o tempo, então, o tempo de crescimento, tá? De toda essa expansão registrada aqui foi 1 minuto e 20 segundos. E a escala que está aqui são 10 micrômetros. Tá? Eu não sei se eu já falei aqui para essa turma, mas relembrando, pessoal. Quantos micrômetros cabem num milímetro? 1000. Cabem 1000 micrômetros no milímetro. O que é um milímetro? Né? A menor medida da régua, aquela menor, a pequenininha. A gente pega aquela menor medida e divide por 1000. Então essa escala aqui, ó, é de 10 micrômetros. Claro, é muito pouco, é muito pequeno, né? A expansão, aqui vai dizer que ela foi rapidíssima. Não, mas vamos transportar isso para o plano do micélio, em que todos os ápices estão expandindo nessa velocidade.
Do ponto de vista celular, é uma velocidade alta até. Então, a gente até pode estimar aqui, ó, esse ápice ele deve ter crescido aproximadamente aqui uns 15 centímetros, né? 15 centímetros, 15 micrômetros, tá? Parece pouco, mas se a gente computa isso no total do micélio, na verdade é um crescimento bastante substancial. É por isso, né, que, por exemplo, o mofo, pessoal, o mofo aparece de um dia para o outro, né, quando o tempo fica úmido na cozinha, às vezes no quarto, às vezes as coisas mofam de uma hora para outra. Por quê? Porque a expansão micelial, a expansão IFAL, ela é rápida, tá? Parece que ela é lenta, tá? Assim, nossa, é muito pouco, mas conta isso, né, num somatório de horas ou eventualmente até dias para esse micélio seguir se expandindo, né, as hifas seguir se expandindo a partir dos seus ápices e cada vez formando mais ramificações, ou seja, quanto mais ramificações forma, né, esse crescimento acaba sendo exponencial. Tá? Então, dessa maneira, os micélios acabam tomando conta do seu substrato de crescimento, ok? Esses aspectos que a gente viu aqui, pessoal, esses aspectos agora aqui, ó, da fisiologia do ápice FAL, da ultraestrutura do ápice FAL, é bastante informação. Anotem aí se vocês tiverem dúvidas. Ficou coisa para trás, eu falei muito rápido, tá? Então, por favor, tirem as dúvidas. O nosso próximo encontro, tá? O momento inicial ali eu vou reservar para vocês tirarem as dúvidas, ok? A respeito dessa aula. Professor, abre os slides de novo, eu não entendi nada, me explica de novo a zonação. Não tem problema, eu explico de novo, ok? Não pode ficar dúvida para trás, ok? Pessoal, a gente vai falar aqui alguns aspectos, tá? Encerramos essa parte da fisiologia do ápice FAL. A gente vai falar alguns aspectos superficiais aqui em relação à parede celular. Então, a parede celular, pessoal, envoltório mais externo que a membrana plasmática, sempre, não só nos fungos, em todos os organismos que apresentam parede celular. E ela sempre vai ser, tá? Isso é uma regra mais rígida, geralmente mais espessa e menos permeável que a membrana plasmática também. Então ela vai oferecer uma estruturação mais consistente para a própria célula e, consequentemente, para o próprio organismo. Ok? Que outras funções a parede celular tem, tá? No caso dos fungos? A gente já falou da questão de sofrer pressão de turgor. Da hifa estabelecer uma pressão osmótica, tá? Das suas zonas mais antigas, que tem bastante vacúolo, em direção ao ápice. Então a parede celular tem uma importância muito grande para definir o formato da hifa. Porque se a parede celular das regiões mais velhas não é suficientemente dura, a hifa acaba rompendo, acaba extravasando. E se ela é muito rígida lá na região apical, ela impede o crescimento. Tá? Então ela tem uma importância muito grande na forma, na morfogênese da hifa. Ela é seletiva em relação à absorção, né, pessoal? Acho que isso é uma coisa um tanto quanto óbvia, tá? Geralmente a tendência é a parede celular ser mais seletiva que a membrana, ok? Ela é mais seletiva que a membrana, tá? Isso é uma regra geral. Nem sempre vai ser assim, mas é uma tendência bastante forte. E nos fungos, pessoal, tá? A parede celular, dependendo do grupo, ela vai estar presente em todas as fases, no micélio, nos esporos reprodutivos. Em alguns outros grupos, né, vai estar presente somente nos esporos, como o caso daqueles fungos que são plasmodiais. O plasmódio não tem parede, mas a fase reprodutiva, os esporos sim possuem. Em alguma fase, de qualquer maneira, os fungos vão apresentar parede celular em alguma dessas fases, tá? Ou vão ser em todas, ou vai ser em alguma, tá? Não tem fungo totalmente desprovido de parede celular. E que funções adicionais esses fungos, essa parede celular desempenha, então? Importância no processo germinativo dos esporos, tá? Então, todos os esporos vão ter parede celular, tá? Isso é basicamente uma regra. Então, para reconhecer o substrato correto de crescimento e germinar, a parede celular tem importância nisso, tá? Vai reconhecer alguns sinalizadores bioquímicos, tá? Alguns traços importantes ali
para aquele esporo conseguir identificar que está no substrato correto de crescimento, porque senão ele vai germinar e não vai adiantar nada, né? O micélio vai começar a se nutrir do que se não tem enzimas capazes de lidar com aquele substrato. Então tem que primeiro, né, digamos, ter certeza de que está no substrato correto. Então a parede celular tem um papel muito importante nesse processo de germinação. O processo de reprodução, a gente vai ver que para estabelecer a reprodução sexuada, as espécies miceliais quase sempre vai ter um micélio N que vai encontrar um outro micélio N, né, dois micélios haploides que se encontram, identificam que são compatíveis e fazem a plasmogamia, para só depois dar prosseguimento ao processo de reprodução sexuada. Esse reconhecimento celular, que é importante para o processo reprodutivo, quem faz é a parede celular. Até esse reconhecimento da compatibilidade sexual é importante porque algumas espécies vão ter o que a gente chama de um sexo só. A gente vai ver que para os fungos, na maioria das vezes, a gente não vai atribuir sexo porque não tem diferenciação morfológica entre as estruturas, então a gente vai chamar de polos. Mas a gente pode chamar de sexo aqui nessas aulas iniciais. Outros vão ter mais de um sexo, então vai ter dois e alguns fungos podem ter até 4 sexos. Então a parede celular vai ter um papel muito importante no reconhecimento dos micélios que possuem compatibilidade reprodutiva para dar prosseguimento ao processo reprodutivo. Ok? E claro, né, pessoal, o estabelecimento de relações, sejam simbióticas ou de parasitismo, né, as interações interespecíficas de maneira geral. Então, como que o fungo vai identificar, por exemplo, que é uma alga, a alga correta para estabelecer uma relação liquênica, ou se é a planta certa para ele parasitar. Tá? Então, a parede celular vai ter esse papel também para reconhecer. Então, reconhecimento no processo de germinação dos esporos, reconhecimento do substrato, reconhecimento de outros micélios no caso de reprodução, né, de compatibilidade sexual e também para estabelecimento de interações específicas. Que estruturas da parede são muito importantes nesse caso? Tá? É um tipo de glicoproteínas que ficam na superfície da parede, como a gente está vendo aqui nessas duas imagens, chamadas manoproteínas. São muito importantes nos fungos, ok? Então aqui, né, não comentei ainda sobre essas imagens, a gente está vendo aqui duas imagens, então, de detalhes da parede celular de fungos verdadeiros, aqui no caso, tá? Só que a representação da parede celular de fungos da linhagem Eumicota. A parede celular dos fungos das outras linhagens tem alguns detalhes diferentes, tá? Principalmente em relação aos componentes bioquímicos que formam. Então, de maneira geral, nos fungos verdadeiros, a gente vai ter aqui essa primeira camada, que são as manoproteínas, que vão ter um papel preponderante, então, nessa questão do reconhecimento que a gente acabou de comentar, tá? Na sequência, pessoal, tá? O que a gente vai ter formando essa parede celular, tá? Então, vamos entender aqui, tá? Essas duas imagens, elas são complementares, né? Tá basicamente repetida a informação. Eu coloquei aqui só para a gente ter uma diversidade de imagens, mas vamos focar aqui nessa que está mais colorida, essa aqui que está mais central. Então temos as manoproteínas, depois a gente vai ter em toda essa extensão aqui, ó, a parede celular, até chegar aqui nessa região que é a membrana plasmática. Então aqui para dentro está o interior da hifa e aqui para cima tá o exterior, né? Aqui para baixo está o interior e aqui para cima está o exterior. O que a gente pode diferenciar aqui de componentes dessa parede? Então a parede celular, aqui dá para fazer uma analogia com a parede celular dos vegetais também. A gente vai ter essa parede celular sendo formada por uma matriz amorfa. O que é uma estrutura amorfa? Que não tem uma forma definida. Ela vai ter um aspecto mais gelatinoso. Ela vai ser formada principalmente por glicoproteínas. Não as manoproteínas, tá? Outras classes de glicoproteínas. Então, essa matriz amorfa, ela vai estar formando, né,
essa base, essa matriz, onde vão estar imersos os componentes fibrilosos da parede celular, que são, nos fungos verdadeiros, pessoal, os beta-glucanos, de duas classes principalmente, né? Os beta-1,13 e os beta-1,6 glucanos, representados aqui por esses traços verdes mais grossos e mais finos, dependendo de qual que a gente estiver falando. Os mais grossos são esses do tipo beta-1,3, são os que de fato, tá, são os mais importantes do ponto de vista da rigidez e da estruturação na parede celular. Os beta-1,6 glucanos também são importantes, mas eles não têm um papel tão preponderante assim nessa estruturação. E aqui, pessoal, a última camada da parede celular, tá? Então corresponde também a outra classe de polissacarídeos. Então, ó, beta-glucanos são polissacarídeos e a quitina também é um polissacarídeo. Tá formando quase que uma placa. Faz parte do componente fibriloso, mas essas fibras elas estão acomodadas ali, ó, fazendo quase que a transição entre a parede e a membrana, formando quase que uma placa de quitina nessa região, tá? Então a gente tem a matriz amorfa e o componente fibriloso formado por beta-glucanos e quitina, ok? Então, como que a parede celular muda em relação àqueles aspectos que eu falei? Rigidez e permeabilidade. Então, pessoal, quanto maior o componente das fibras, maior o grau de entrecruzamento das fibras, tá? Menor vai ser a plasticidade dessa parede, tá? Então, assim, ó, quanto menos entrecruzada forem essas hifas, mais plástica vai ser a parede. Quanto mais entrecruzado, maior o grau de entrelaçamento. Então, isso afeta a plasticidade. O grau de entrecruzamento afeta a plasticidade. Estão inversamente relacionados, ok? Quanto mais entrelaçado, menos plástico. Quanto menos entrelaçado, mais plástico, ok? E a matriz, pessoal, ela tem importância na permeabilidade. As fibras também têm, mas muito mais a matriz, porque a matriz ela vai acabar formando, tá, dependendo do adensamento das glicoproteínas, poros maiores ou menores. Isso influencia a permeabilidade. Claro que aqui a relação é direta, quanto maior os poros, maior a permeabilidade, tá? Ela é diretamente proporcional, enquanto que no outro caso é inversamente proporcional. Tá? Uma última coisa que eu quero chamar a atenção aqui, pessoal, tá? Que a gente tem aqui no ápice IFAL, tá? Aqui está sendo mostrado. Primeiro, tá? Uma organela, tá? Na verdade, isso aqui é uma daquelas vesículas, tá? Correspondem em muitos casos às microvesículas que a gente viu formando ali os Spitzenkorper, podem ser chamados também de quitossomos, tá? Aqui nessas microvesículas que são do tipo quitossomo, vai ter uma enzima chamada quitina sintetase responsável por sintetizar quitina. Então a quitina ela é depositada aqui através dessas vesículas, que, né, essas vesículas vão se incorporar na membrana plasmática e vão liberar essa quitina para ela ser acomodada ali na base da parede celular. Já os beta-glucanos, eles são sintetizados através de enzimas que estão aqui inseridas na membrana plasmática. Então, eles são sintetizados já diretamente na parede celular, tá? Então, tem essa pequena diferença aqui também na formação da quitina e dos beta-glucanos, que correspondem aos polissacarídeos do componente fibriloso da parede celular. Pessoal, tem um termo aqui, ó, que se refere a um tipo de lipídio presente na membrana plasmática dos fungos, que é o ergosterol, que é um termo que eu vou deixar também para vocês pesquisar mais adiante no estudo dirigido que vai ser passado, ok? Então não vou comentar aqui a função do ergosterol. Quem quiser ir se adiantando já pode ir procurando aqui o que é o ergosterol, onde que ele está presente, né? Acabei de mostrar na membrana plasmática, mas né, qual que é a sua função? Tá? Eu vou fazer também mais algumas perguntas lá em relação ao ergosterol e a sua importância para os fungos, ok? Pessoal, aqui eu vou mostrar então já alguns aspectos, tá? Para a gente resumir essa questão
da nutrição e do crescimento dos fungos, tá? Então, tudo que a gente viu na aula de hoje, tá? Especialmente aquela parte ali da fisiologia do apsifal, está diretamente relacionado, né, com o crescimento do micélio como um todo, a partir da expansão do seu ápice, e ao mesmo tempo com o modo de nutrição, tá? Então, como que um micélio se expande e como ele se nutre ao mesmo tempo? De maneira resumida. Vamos tomar aqui como exemplo um fungo que tem a capacidade de se alimentar de celulose, que é justamente o componente fibriloso da parede celular das plantas. Tá? É um polissacarídeo bem difícil de ser decomposto, mas os fungos têm essa capacidade. Como que os fungos, então, por exemplo, né, utilizam a celulose como fonte de alimento, né? Utilizando esse exemplo aqui para a gente fazer um resumo aí, então, desse modo de nutrição e de crescimento fúngico. Então a gente vai ter esse micélio se expandindo por sobre o substrato e aqui a gente tem uma cadeia de celulose. Tá? Então a celulose é uma cadeia, na verdade, é um polissacarídeo formado de glicose. Então isso daqui é uma boa fonte energética. O que é difícil? Difícil é quebrar essas ligações aqui para conseguir utilizar a celulose como fonte de glicose. Poucos organismos conseguem fazer isso. Os mais eficientes são justamente os fungos. Então, o que um fungo que se alimenta de celulose vai fazer? Vai secretar, então, enzimas a partir aqui dos ápices e faz por sobre a madeira, no caso, ou por sobre uma folha, né, por sobre a matéria orgânica vegetal morta. E essas enzimas vão atuar nos sítios de clivagem ali exatos da celulose. Vão quebrar as principais ligações ali da celulose e transformar esse polissacarídeo em monômeros, em monossacarídeos, em açúcares simples, que vão ficar dissolvidos ali no entorno da hifa e vão ser absorvidos naquela região subapical que a gente acabou de mostrar nos slides anteriores, tá? Então, aqui, né, são os mesmos monossacarídeos, né, só para a gente ilustrar melhor. Então, esses monossacarídeos vão ser absorvidos aqui na zona subapical. Essa glicose vai ser endocitada, vão ser formados endossomos para dar prosseguimento à incorporação dessa glicose no metabolismo fúngico. Então é dessa maneira, pessoal, que nessa imagem aqui, tá, é um caso bem particular em que a gente consegue visualizar um micélio de crescimento, tá? Porque são hifas relativamente grossas e que estão crescendo, na verdade, de maneira bastante adensada. Por isso que a gente consegue observar aqui, ó, aqui tem uma folha que já está completamente tomada pelo micélio, ela já está esbranquiçada. Essa outra folha morta aqui, a gente consegue perceber claramente o limite de expansão de dois micélios. Então, aqui nesses limites, nesses ápices e faz, está acontecendo exatamente esse fenômeno que eu acabei de mostrar para vocês. E é dessa maneira, então, que o micélio vai crescendo, ok? Vai se nutrindo e crescendo. Qual o aspecto que a gente não pode esquecer, pessoal, que está aparecendo nesse GIF aqui, nesse slide? Tá? É o fenômeno da ramificação. Então, ao mesmo tempo que está ocorrendo essa expansão apical unidirecional, o micélio está se ramificando. Transportem isso para o plano tridimensional. Não esqueçam, né? A folha, ela não é só uma superfície, né? Ela tem uma espessura. Então, tem que decompor a matéria orgânica vegetal lá de dentro da folha também. Então, o micélio vai penetrar nesses tecidos lá do interior da folha e conseguir decompô-los também. Então, essa imagem, esse GIF que está sendo mostrado aqui, tentem transportar isso então para o plano tridimensional. Ok? Gosto muito dessa imagem, pessoal, porque ela mostra, né, uma sequência de um padrão de expansão micelial. Ah, tá, aqui eu não vou conseguir mostrar, porque eu sei, tá? Tem um outro GIF que vai aparecer, ele não está mostrando o ponteiro da caneta. Tá? De qualquer maneira, pessoal, na direção aqui, ó, da esquerda para a direita, né, a gente tem 4 desenhos, né? O primeiro desenho ali é um esporo fúngico em germinação, formando o primeiro segmento hifal, uma hifa só com um ápice. Mas essa hifa, né, com um metabolismo muito intenso, já consegue começar a se nutrir e crescer. À medida que ela vai crescendo, então ela vai se ramificando.
e cada ápice se ramifica cada vez mais, fazendo com que esse crescimento micelial seja exponencial. Então a gente tem nessa sequência de 4 imagens um padrão de crescimento e de expansão micelial. Tá? Isso é muito comum a gente perceber em placas de Petri, né, com micélios em crescimento, tá? Uma característica bastante peculiar, bastante comum, né? E a gente tem que transportar isso, pessoal, como eu já falei, para o plano tridimensional. Tá? Imaginem uma madeira sendo decomposta, então um esporo cai lá na superfície da madeira e ele vai começar a se expandir em todas as direções dentro dessa madeira, fazendo o quê? O processo de decomposição. Então, essas características do padrão de crescimento, da ramificação, da expansão apical e do modo de nutrição, né, com a digestão extracelular, extracorpórea com posterior absorção, né, o que a gente chama também de heterotrofia osmotrófica, né, osmotrofia, né, porque vai acabar absorvendo aquilo que foi digerido fora do corpo e fora da célula do fungo. Isso tem tudo a ver com o principal papel ecológico dos fungos, que é a decomposição. Então associem tudo que a gente viu na aula de hoje, associem com o papel da decomposição. Então essa é a maneira mais eficiente de decompor substratos orgânicos, ok? Então o fungo, né, ele tem esse padrão de crescimento, tem esse padrão de nutrição, não é à toa. É uma adaptação extremamente eficiente para desempenhar esse papel ecológico. Então os fungos tomaram esse caminho evolutivo e são extremamente eficientes nessa função. Tá? Uma última coisa que faltou comentar, pessoal, é que é importante a gente pontuar, como eu já tinha comentado nos slides iniciais, que esse padrão de crescimento, né, como o apsifal está sempre crescendo na direção contrária, onde está presente o corpo propriamente dito do fungo, que é o próprio micélio, tá? Então é o padrão que a gente chama de autotropia negativa. Auto é assim mesmo, né? Tropos é crescimento. Então uma autotropia positiva é quando, né, no caso, se as hifas crescessem na direção do próprio micélio. Mas nesse caso ela é negativa. Ela cresce na direção contrária. Parece uma coisa óbvia, né? Mas é importante de ser pontuado, tá? Porque isso reforça esse padrão de crescimento e reforça a ideia de que o crescimento é numa direção só, quando a gente está falando da hifa individualizada. Mas se a gente transporta isso para um micélio totalmente ramificado, vai ser em todas as direções. Então a autotropia negativa, claro, tem uma importância grande nesse processo também. Então, o padrão de crescimento é o que a gente chama então de autotropia negativa. E por último aqui, pessoal, tá? Mostrando um GIF para vocês, né, de uma seção de uma cultura, né, de micélio fúngico em agar, que foi colocado sobre um agar novo, né? Isso aqui é um GIF acelerado mostrando esse processo de expansão hifal. Tá? Que a gente está vendo, obviamente, no plano bidimensional, mas transportem isso para o plano tridimensional. Aqui, nessas regiões mais próximas do inóculo, né, a gente consegue ver, né, que as hifas se expandem também, né, para cima e para baixo, mas nessas regiões mais periféricas, né, a gente consegue perceber direitinho esse processo de expansão e de ramificação das hifas também. Ok? Dessa maneira, pessoal, chego ao fim da aula de hoje, tá? Bastante informação, façam as anotações pertinentes. Várias dessas informações a gente vai ter oportunidade de reforçar os principais conceitos, que eu vou passar um estudo dirigido para vocês na sequência dessa aula, né? Vou preparar isso para a semana que vem, né? Já como sendo o componente da nossa primeira nota, ok? Então, é muita informação, bastante coisa para vocês absorverem, então assistam com atenção o vídeo, se precisarem reassistam essa gravação e vamos tirar as dúvidas na nossa próxima aula, ok? Dessa maneira eu encerro aqui, eu me despeço, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.